Queridos irmãos, muito boa noite, muita paz para todos. Eu estou aqui agradecida, porque é a segunda vez este ano que estamos aqui em Campina Grande. Imagine que eu levei a reencarnação todinha até chegar na idade idosa. Só agora que eu vim conhecer Campina Grande. Conheci a João Pessoa, conheci a Paraíba, encantada pela Paraíba, e vou contar aqui em público um segredo, porque eu sei que vocês guardam segredo. A vibração daqui é muito especial. A vibração espiritual desta cidade me comoveu, porque nós, nessas viagens, sentimos as vibrações dos lugares. Viver aqui é uma bênção de Deus e nos sentimos honrada por estarmos justamente no 15º aniversário do Centro Espírita Joana de Ângeles. Hoje estivemos sabendo da história desse centro. Joana de Ângeles certamente, com a sua equipe, precisou avaliar a convicção das pessoas, da equipe responsável por essa instituição. Não existe nenhuma instituição espírita ou instituição que ajude a humanidade que não tenha uma origem no mundo espiritual. E uma instituição espírita precisa de uma equipe antes dos encarnados, a equipe dos desencarnados. Por exemplo, quem for vidente vai olhar neste salão toda a equipe em nome de Joana de Ângeles, ajudando a cada um de nós aqui presente. Então, o tema de hoje, o Livro dos Espíritos, não é? E a nova aliança com Deus. Nós começamos refletindo numa frase que Jesus diz, está registrada pelo apóstolo João, o evangelista, no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Quando Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Vamos refletir sobre esse texto, esse versículo, repetindo, do capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele ceará comigo. Qual será o ensinamento e quem está batendo a porta? Quem está batendo a nossa porta é Jesus, através do Cristo interior de cada um. Ele está à porta nesse momento, batendo a nossa porta, a porta da nossa consciência, a porta do nosso coração, a porta do nosso psiquismo. E nós precisamos ouvir, escutar, aquela escuta que se dá no silêncio, no momento de profunda fé. Fé que não é crença, fé é fidelidade. A palavra fé
tem sua origem em fidelis, que significa fidelidade. E é fidelidade a Deus. Existe um nível em cada um de nós, que é o nível do Cristo interior. É o nível que hoje a psicologia reconhece. Não ainda na sua primeira força como ciência, nem na segunda força, mas a partir da terceira força da psicologia, a psicologia humanista para a transpessoal. Quando Abraham Maslow reconheceu que os nossos motivos, que geram as nossas motivações, têm uma hierarquia. Os motivos biológicos, aqueles que a gente precisa atendê-los para a sobrevivência do corpo, da vida no plano físico. Mas o motivo social, sociológico, aquele motivo que faz com que nós podemos progredir ou evoluamos em relação uns com os outros, em sociedade, a lei da sociedade. Mas Maslow foi além. O motivo também, motivos psicológicos, que são motivos de busca, de aprendizado, de desenvolvimento. E ele percebeu que havia um motivo no ser humano singular, o motivo da autorrealização. E que a autorrealização não se dava atendendo-se apenas aos motivos biológicos, ou seja, os motivos da fome, da sede, do sensorial, do sexual. E que os motivos sociológicos, o indivíduo podia se relacionar com milhares de pessoas. Isto era importante, mas ia além. Os motivos psicológicos também. Então, qual o motivo da autorrealização? Ele vai identificar no ser humano o que denominou em cada um de nós de consciência cósmica. E depois de Abraham Maslow, com o movimento da psicossíntese, através do psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, Dr. Roberto Assagioli, ele vai perceber que o nosso ego é diminuto com relação ao eu superior e que o campo da nossa consciência é reduzido e muito mais envolvido no inconsciente coletivo, envolvido ainda em dimensões intermediárias do inconsciente inferior, o inconsciente mediano e o inconsciente superior. E acima disso tudo, o eu superior, desconhecido para a maioria de nós. Este eu superior, ele diz, é o comando e busca inserir-se no campo do ego a fim de que o indivíduo se ilumine. Se o indivíduo não se ilumina, ele se perde nas injunções do inconsciente coletivo e muito mais, em subpersonalidades. Dr. Roberto Assagioli observou que nós, muitas vezes, somos tomados por subpersonalidades e se nós vamos mais além, a partir do Livro dos Espíritos, podemos identificar que quando emergem determinadas subpersonalidades, nós podemos estabelecer links, liames, laços, estabelecermos sintonia até com inimigos do passado e vem os processos das obsessões. Mas o eu superior, ele mostra, tende e insiste
em se inserir nesse campo imenso da psique humana. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Mais tarde, com a psicologia transpessoal, desvenda-se determinados estados e níveis de consciência. Volta-se novamente à consciência do ego, ao subconsciente, ao inconsciente que é criado, desenvolvido, estruturado desde hoje da vida pré-natal. O inconsciente coletivo também, o inconsciente de existências passadas, até se chegar à consciência cósmica. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Quem está batendo a porta da nossa consciência e do nosso coração nesse momento é o Cristo interior, repetimos, é Deus através do Cristo interior, para que restabeleçamos a aliança com Ele. Nós da humanidade, num processo gradativo, estabelecemos alianças com Deus, principalmente para o Oriente, uma parte do Oriente e do Ocidente, judaica cristã, é vista através da Bíblia. No Antigo Testamento, essa aliança se encontra no Pentateuco de Moisés. Moisés revela naqueles 5 livros que cada um de nós, da humanidade, nós passamos por 5 fases. A primeira fase é a fase da revelação, a revelação divina, Deus como Criador. A segunda fase é quando se estabelece uma aliança com Deus, um vínculo, um casamento. É como se nós ouvíssemos a voz e abríssemos a porta para que Deus, através do Cristo interior, que integra a nós mesmos, pudesse entrar em nossa casa. Mas qual é a casa? A casa é do psiquismo, a casa é da personalidade. E para ele entrar, em primeiro lugar, temos que ouvir a sua voz. E nós não vamos ouvir a voz no tumulto ou divorciado, sem aliança, sem o casamento com o divino. Então, a primeira aliança é reconhecer Deus e sua criação. Mas o que aconteceu com a humanidade, conosco, que simbolicamente se encontra em Gênesis no Antigo Testamento? O que aconteceu é que a gente cortou, quebramos a aliança, rompemos a aliança com Deus. Em que momento? Quando Caim mata seu irmão Abel. Então, na história, inclusive simbólica do Antigo Testamento, a gente encontra o primeiro casal. Simbolicamente, Adão e Eva, com seus 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Caim mata Abel. Quando ele mata Abel, ele desce naquela condição evolutiva, somos nós, e nos restringimos ao ego. Nós não escutamos, não abrimos a porta e o Cristo interior não vai poder penetrar na nossa consciência. E o que acontece com Caim? Caim sai dali, segundo o relato bíblico,
vai para uma outra tribo e se casa com a moça formosa. Então Adão e Eva é simbólico e não foi o primeiro casal. Porque se tivesse sido o primeiro casal, como é que Caim poderia se casar com uma moça que é dito formosa? É só a gente ler a continuidade. Rompemos a aliança. Quando nós rompemos essa aliança com Deus, nós caímos no Êxodo. É o outro livro bíblico. Ou seja, nós nos dispersamos, nós saímos simbolicamente de uma consciência, e isso vai nos levar a ações. Uma dispersão na vida. Que a gente se dispersa andando daqui para ali, como aconteceu com aquele povo, como nos dispersamos de nós mesmos. E se não refazemos aliança, a gente vai para o exílio. Ou seja, precisamos de lugares reais para a gente recompor, tentar recompor a aliança. Daí os exilados da capela. Capela é um sistema estelar. Então os exilados, eles vêm para outros mundos numa projeção extraordinária, que é dentro de uma ordem cósmica universal, que está descrito agora no livro A Gênese de Allan Kardec, numa mensagem psicografada por Camille Flammarion, o astrônomo da França, de Paris, e a mensagem é de Galileu Galilei, quando ele fala numa ordem do mundo para que haja um processo de evolução. Então, reconhecimento da criação, a aliança com Deus, quebra-se a aliança, rompe-se a aliança, rompe-se o vínculo na consciência, não ouvimos a voz, não abrimos a porta, e Ele, o Cristo interior, a projeção divina, não pode cear conosco, entrar na nossa casa, cear conosco e nós cearmos com Ele. Quer dizer, o alimento, a ceia, como um momento de alimento, um alimento que é transubstancial e que nós precisamos para evitarmos a psicose, a neurose e as obsessões. Depois do exílio, nós passamos pela quinta fase, a regeneração. E por que nós da humanidade, num grande grupo, ainda não conseguimos dar esse passo da regeneração agora que estamos dando? Porque, meus queridos irmãos, Deus tem um ritmo que Ele nos oferece, como se fosse a música divina. A música que nós acabamos de ouvir por esses artistas, ela precisa de melodia, mas precisa de ritmo, precisa de cadência. E nós temos uma cadência na evolução. A nossa evolução se dá por etapas. Então, não podíamos fazer a regeneração porque faltavam ainda elementos e experiências para todos nós. Vejam só. Agora, este momento é o momento de restabelecermos a aliança com Deus. E o fazemos através do Livro dos Espíritos, porque agora nós conhecemos a lei de justiça, trazida por Moisés nos 10 mandamentos. Mas a justiça é uma face de um triângulo, de um aspecto tríplice. Nós estávamos em condições evolutivas de percebermos a justiça. Jesus, no Segundo Testamento, ele revela a outra face desse aspecto tríplice. Ele revela a lei do amor. Justiça, amor. Então, amor, nós podemos ter amor por pessoas semelhantes.
É um processo de identificação e de identidade. Os judeus amavam os judeus, da sua casta, do seu nível. Os fariseus amavam os fariseus, os publicanos, e assim sucessivamente. Mas, se um judeu não pudesse pagar uma dívida, ele era escravizado pelo próprio judeu. O poder romano, um adolescente que tivesse uma complexão física forte e não fosse nobre, não fosse romano, ele tinha os olhos furados, ele ficava cego, ainda entre a puberdade e a adolescência, para que fosse remar nas galeras, não visse a luz do dia e ficasse prisioneiro para o resto da existência, até quando desse. O gladiador matava o gladiador. Então, alguns amavam somente a sua classe, a sua raça e a sua família. A família romana era sagrada, e assim sucessivamente. Quando alguém infringia ou ia de encontro, era condenado à morte, inclusive na Grécia. Nós vimos o que aconteceu com Sócrates, que é obrigado a tomar a cicuta. Então, Jesus traz agora uma lei aparentemente paradoxal. Amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que lhe maltratam e lhe maldizem, e estabeleça um vínculo, uma aliança com Deus, o Pai. Ele traz um Pai que é um Pai amoroso. E a gente não entendeu porque faltava ainda completar o triângulo. Esse triângulo se completa com o Livro dos Espíritos, a terceira revelação divina, que possibilita agora a regeneração da humanidade pela aliança com Deus. Todos nós aqui presentes estamos sendo convidados a estabelecermos aliança com Deus, porque agora aparece a terceira fase, e face, é fase e face. É fase na lei do progresso, mas é face porque é um aspecto, o terceiro aspecto desse triângulo, dessa unidade, que é a lei da caridade. Mas o que é caridade? Kardec perguntou: o que é caridade? Caridade é benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as faltas alheias. Então, a lei de justiça, amor e caridade. Se eu pratico exclusivamente a justiça, eu caio num padrão do animal, olho por olho, dente por dente. E o animal, ele é um predador, ele vai matar o outro animal de espécie contrária. Nós caímos nesse nível, ainda ancestral, inconsciente. Então, nós vamos precisar da lei de amor. Amor. E o amor é praticado agora não restrito. Não é o amor dos espíritas para com os espíritas. É o amor do espírita para com todas as humanidades. E quando estamos nos referindo às humanidades, nós estamos nos referindo às humanidades cósmicas. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, queridos amigos e irmãos, olha só, caridade é benevolência para com todos, bondade para com todos, a partir da gente também. Não é só bondade para com o outro, bondade, compaixão para a gente, gratidão. Então, benevolência para com todo, perdão das ofensas. Ou seja, aquilo que atingiu o ego, eu entendo que foi o ego, essa parte minha, que se ofendeu. Porque o meu nível,
que representa o Cristo interior em mim, essa consciência cósmica da psicologia transpessoal e de Abraham Maslow, esse eu superior não se ofende. O Cristo em nós não se ofende. E é isso que nós estamos aprendendo a reconquistar essa aliança. Mas como reconquistar? Agora a gente tem o Livro dos Espíritos. O que é que o Livro dos Espíritos revela como terceira revelação divina para estabelecermos finalmente a aliança com Deus? Primeiro, ele revela um Deus absolutamente amor. Nós somos amados. Hitler é amado por Deus. Deus ama Hitler da mesma forma que ama Madre Teresa de Calcutá. Vocês vão achar isso assombroso. Mas se Deus é amor, ele flui amor o tempo todo. Agora, Madre Teresa de Calcutá ama a Deus diferente de Adolfo Hitler. Não resta a menor dúvida, não é isso? Cada um num grau que possível, mas Deus é amor. João Evangelista, ele vai dizer mais tarde, já velho, ele diz assim: meus filhinhos, Deus é amor. Será que nós aqui nos sentimos amados por Deus? Então o Livro dos Espíritos revela como terceira revelação, olha, completando esse tripé, completando esse triângulo, revela que Deus é Pai, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, puro amor, pura consciência, e todos nós estamos em contato com Deus, porque estamos mergulhados no fluido cósmico universal. O universal já é um pleonasmo, porque cosmos significa também universal em grego, e universal significa cosmo em latim. Então, fluido cósmico, assim como os peixes estão no oceano, nós também estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E o que fazer? Os Espíritos ensinam no Livro dos Espíritos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas amar a Deus sendo amantes de Deus, pensar em Deus, sentir Deus, não como aquele que castiga. Outro dia nós estávamos num lugar, vou até contar para vocês onde é que nós estávamos, 7 horas da manhã, fazendo pilates. E uma senhora que estava no pilates disse para a fisioterapeuta: olha, o que você está fazendo comigo, Deus está vendo, está anotando tudo, viu? Quando você morrer, você vai ver uma coisa, ele vai dizer: olha o que você fez com fulana, eu vou descontar pontos, você vai passar um tempinho no inferno. Pois é, mas esse Deus não existe, meus queridos. Primeiro, Deus não anota tudo. Por que Deus não anota tudo? A pessoa, Deus está vendo. Olha, essa inteligência suprema que coordena, harmoniza, estabelece a vida, a evolução de trilhões de galáxias, e nós que pertencemos à Via Láctea, com mais de 200 bilhões de sistemas estelares, tudo mantido por Deus, e a criação não para, é um ciclo imenso. Então Deus age através das leis. São as leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos. Com o Livro dos Espíritos nós deixamos de ser panteístas. É a única religião que não é panteísta, posso assegurar isso. Por quê? Quando se diz, por exemplo, no budismo, com todo respeito, que o budismo é uma maravilha, que nós somos como ondas à procura do mar, e que a gente pensa que está separado do mar, mas ou como o rio que busca o mar, e que a gente se insere no oceano como uma coisa só. Nós não somos isto. Nós somos uma individualidade, nós somos extraordinários.
A questão 540 do Livro dos Espíritos, existe um trecho da resposta sobre os fenômenos da natureza, que os espíritos dizem assim: em a natureza, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo ao arcanjo que começou por ser átomo. Mas o que é que acontece conosco? O que acontece conosco é o que aconteceu sempre com todos da humanidade em diversas fases. Nós podemos pensar um personagem no Antigo Testamento, o obsidiado de Gerasa, aquele rapaz jovem. Ele reconhecia que havia cometido faltas, tantas faltas que ele já era insuportável para a sua família, e vai entrando num processo de obsessão, da obsessão simples para a fascinação, da fascinação para a subjugação. Ele já vive fora da cidade. Ele não convive mais com os seus pares em Gerasa, aquele local cuja economia era a criação de porcos. Ele vive enlouquecido, os espíritos o subjugam e ele tem verdadeiros ataques epilépticos, espuma, sangra, cai no chão, come restos, se alimenta de restos, que ele encontra por aí como que no lixo. Até que Jesus chega a Gerasa, e Jesus o liberta de legião. Não era um espírito só, a subjugação era promovida por uma legião de espíritos. Ele é libertado, e as pessoas não entendem a proposta do Cristo. Elas são judias, elas estão na primeira aliança, na primeira revelação da lei de Moisés e da Torá. Então, o rapaz, Jesus precisa, aqueles espíritos, ele reconhece, os espíritos dizem: então me manda aí com os porcos. E os porcos se apavoram, caem num precipício. Era a questão do acidente geográfico da cidade, e aquela população perde varas de porcos, se revolta com o Cristo e gostariam até de destruir Jesus. E ele se vai. Ele se vai num barco com a dor imensa, e as pessoas ainda olham o barco indo ao longe com os discípulos. Quem será aquele? Quem será aquele? Seria um profeta? Umas indagam para as outras. Bem, ele é um galileu, o que é que pode vir de bom da Galileia? Então não é um profeta. Mas ele poderia dizer alguma coisa a nós. Não ouviram, não puderam abrir a porta para que ele entrasse, e ao invés de apenas porcos, se alimentasse de uma ceia extraordinária e de uma água que quem bebe não sente sede. Então esse Jesus, ele traz uma outra proposta. Quantos minutos? Ele traz uma outra proposta. É a proposta da integração conosco, do refazimento da aliança. E a gente diz: mas num planeta de provas e expiações, temos que entender o que são provas e o que são expiações. Olha, a palavra expiação é formada por 3 palavras latinas: ex, pia e ação. Ex é exterior, é colocar para fora. Pia é purificação, ação de purificar do perispírito para o corpo nas circunstâncias sociais, econômicas e culturais. E provas para a gente se dar conta daquilo que já estabelecemos como conquista, como aprendizagem. E um planeta de expiação e prova é aquele que propicia ou proporciona a cada um de nós as polaridades. Ou seja, nós valorizamos a saúde quando adoecemos. Nós sabemos que é dia porque existe a noite.
o claro porque existe escuro. Precisamos das polaridades. Essa é a nossa percepção, é a nossa consciência, é a nossa fase de evolução. E para a gente transcender, nós precisamos agora de ouvir a voz, abrirmos a porta e transformarmos a nossa autoimagem, a nossa autoestima, o nosso nível de aspiração. Nós estamos de portas fechadas quando nos restringimos à nossa história de uma existência. É uma existência. Somos muitas existências. Eu gosto de falar com as pessoas como espíritos e não como uma pessoa de uma existência. Certa vez lá em Salvador, eu fui assaltada. Já fui assaltada lá algumas vezes, já estou de carteirinha. E muitas vezes me dou bem com os assaltantes. Mas essa vez foi um garoto, um jovenzinho de uns 14 para 15 anos. Nós saíamos da Federação Espírita e na pista principal estávamos com o vidro do carro aberto, paramos numa sinaleira, ele veio com a garrafa, a metade quebrada, botou bem pertinho aqui do meu rosto e disse assim: me dê sua bolsa, senão eu vou acabar com o seu rosto. Eu olhei bem para ele, calmo, e disse assim: você não reencarnou para isso. Ele tomou um susto. Você reencarnou para evoluir, porque se você continuar assim, você vai para a prisão, e você sabe o que você vai encontrar na prisão. Olha, a gente pode conversar, joga a garrafa fora, havia uma valeta para você conversar. Como a senhora conversa? Eu digo, converso. Encostei o carro, ele veio sem a garrafa, ele disse, mas eu preciso de um dinheiro. Eu disse, olha, por incrível que pareça, eu só estou com R$20 na carteira aqui. É incrível, mas isso é verdade, eu posso dividir com você. Eu preciso de 10, porque eu compro o jornal, vou para um lugar, vou pagar estacionamento e lhe dou 10. Agora, não você troca? Ele disse, não troco. Só do outro lado, no hipermercado, tem uma baiana de acarajé, lá na Bahia, vocês sabem como é, a gente sabe que tem baiana de acarajé pelo cheiro. Não precisa nem ver a figura, a gente já sente o cheiro em cada esquina. Eu disse, muito bem, eu vou fazer o retorno, vou até lá e a gente se encontra lá. Agora, você atravesse as pistas com cuidado, porque sua reencarnação é valiosa. Ele disse, o quê? Eu disse, foi Deus que lhe deu essa reencarnação. Eu sei que a gente se encontrou lá, a baiana trocou o dinheiro, eu dei R$10 a ele e tal. Passados uns dias eu estou por ali, ele estava limpando o vidro de carro com aquele limpador. Tia, comprei, estou trabalhando. Eu disse, que beleza, ganhou a reencarnação. Ele disse, foi mesmo, eu não sei o que é isso, mas que foi. Então, eu converso como espírito, porque são espíritos. Até com o bebê eu converso como espírito. Então, meus irmãos, olha, vamos mudar a nossa história. A gente diz assim, eu sou assim porque eu aprendi assim, meus pais foram assim, meus avós foram assim. O pior é Gabriela, viu? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. O que a partir de 18 de abril de 1857, nós fomos convidados para estabelecer uma nova aliança com Deus, que é a aliança da regeneração. Ou seja, a nossa autoimagem é de um Cristo que está em nós, que em realidade é o que nós chamamos de espírito. O espírito é crístico. O espírito domina tudo. O espírito sabe tudo. A consciência oceânica de Sigmund Freud na psicanálise, a consciência cósmica de Abraham Maslow e mais tarde da psicologia transpessoal, o eu superior de Roberto Assagioli, o Selbst ou Self de Jung e de outros, é isso que nós somos. E a nossa história começa quando Deus nos criou. Nós fomos criados. Agora, com um detalhe,
Para que Deus nos criou? Para que nós evoluímos do átomo primitivo? Não é o átomo ainda da física, é além da física. Para que nós fomos criados? Para participarmos da obra da criação. Tudo participa servindo, tudo serve. Gabriela Mistral vai dizer: toda a natureza é um anelo de serviço. Serve o vento, serve o sol e serve a chuva. Onde houver um trabalho para fazer, faze-o tu. Então, a planta serve. A planta, o reino vegetal, é o responsável pelas trocas através da fotossíntese do gás carbônico que nós expelimos, não é? Para o oxigênio. O peixe serve, o reino mineral serve, as bactérias também servem. Os cientistas descobriram ultimamente a beleza da comunidade. Eu chamo comunidade. Olha, nós já somos responsáveis por uma comunidade, viu? A comunidade de quase 70. Eu não estou me referindo a 70 anos. 30 trilhões de células. 39 trilhões de micro-organismos, de bactérias, vírus, etc. Nós dirigimos essa comunidade. Olha que beleza que é o corpo da gente. Eu digo, olha, responsável, nós somos uma alma-grupo. A gente precisa facilitar esse povo, esses pequenininhos irem adiante. Porque quando a gente desintegrar esse corpo, a gente vai devolver os átomos à natureza. Então, meus irmãos, mudar a autoimagem, a autoestima. Tudo bem, temos uma historiografia familiar, mas somos espíritos que podemos ressignificar muito, ressignificarmos a evolução. E então, nós ouviremos a voz. Nós ouviremos quando o Cristo interior, através de Jesus, e agora esclarecidos pelas leis que regem o cosmos, ele diz assim: eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele ceará comigo. Muita paz para todos.